liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em cruzeiro, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrela sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras vidas que Brasil a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais ardida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centas estrelado, que diga o verde louro desta flora, mas no futuro e glória do passado, os sedes da justiça cada forte, verás que o brilho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte, derramará. Entre outras vidas tem Brasil a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Pedimos que tomem seus assentos. Senhoras e senhores, para uso da palavra o ministro de Estado da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Senhor presidente Jair Bolsonaro, senhora Michele Bolsonaro, primeira-dama do Brasil, ao vice-presidente Hamilton Mourão, senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, nosso comandante, ministro de Estado, chefe da Casa Civil Braga Neto, ministro Paulo Guedes, da nossa economia, e um dos idealizadores desse programa que nós vamos fazer a prorrogação no dia de hoje, ministro Jorge, da Secretaria-Geral, presidente da Dataprev, Gustavo Canuto, presidente da Caixa, amigo Pedro Guimarães, senhoras e senhores, deputados, deputadas, senadores, senadoras que aqui estão. Quero começar, presidente, com Mateus 25. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderam ao Senhor: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas, e o vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O Senhor respondeu: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Presidente,
o auxílio emergencial só foi possível, em primeiríssimo lugar, porque nós passamos, ministro Paulo Guedes, por 2019, aonde o governo Bolsonaro organizou a casa. Vínhamos de 6 anos de déficit, de baixo crescimento do PIB, numa herança terrível. E lá em 2009, a redução da máquina, os níveis hierárquicos, a digitalização do governo, a reforma da Previdência com auxílio do Congresso Nacional, que permitiu a vitória do país chamado Brasil. De recuperar, como vimos, presidente Bolsonaro, lá na China, na Rússia, na Arábia, nós vimos o quê? A recuperação do respeito internacional, ministra Tereza e ministro Tarcísio, ao país chamado Brasil. E no ano passado, no programa de parceria de investimentos, mais de R$500 bilhão foram arrecadados, na crença do investidor interno e externo de que o Brasil tinha presente e tinha futuro, e tem futuro. E foi isso que permitiu, ministro Paulo Guedes, que esse programa pudesse ser implementado. Imagina 2020, com essa pandemia, sem que nós tivéssemos colocado, como colocamos, líder Vitor Hugo, o Brasil de volta no trilho, com equilíbrio e recuperado a condição da economia brasileira e do próprio governo brasileiro. Sempre é bom lembrar o que os governos de esquerda fizeram com o Brasil e o povo brasileiro. Foi quase uma tragédia no Brasil. E isso nunca pode ser esquecido, para que jamais se repita. Se não tivéssemos enfrentado como enfrentamos, ministro Terra, o ano passado, nós teríamos imensas dificuldades para poder enfrentar este momento em que fomos todos, no mundo todo, presidente Bolsonaro, surpreendidos por uma doença que o mundo não conhecia e que nós estamos todos aprendendo a como lidar com ela. O presidente, desde o início, foi muito claro, equilibrado, e pedia a todos os gestores, municipais ou estaduais, que houvesse equilíbrio. E não faltaram, líder Baleia, recursos para a saúde brasileira, general Pazuello, para ter o SUS em boas condições, os estados atendidos, os municípios com recursos, para poder enfrentar a pandemia e preservar a saúde dos brasileiros. Por outro lado, a rede que se estendeu, ministro André, é uma rede de proteção que atingiu 65 milhões de brasileiros. Governos anteriores construíram, é verdade, o cadastro único e diziam que lá estavam todos os vulneráveis do Brasil. Ao longo do tempo se perderam e transformaram programas que eram para ser de sustentação e promoção da vida e das famílias em pescaria eleitoral. Quero informar, ministro Paulo Guedes, que 25 milhões de brasileiros, presidente Pedro, foram encontrados como invisíveis ou informais, que jamais estiveram em qualquer cadastro de qualquer governo, em qualquer época. São aqueles, presidente, que o senhor teve a coragem, como líder, de ir lá na Ceilândia, e em Taguatinga, para ver o que eles estavam sentindo. E o lugar do líder, presidente, é onde o seu povo está. Por isso que eu defendo, respeito e, acima de tudo, falo em todos os espaços possíveis. O líder tem que estar onde o povo está. E o presidente Bolsonaro, esse tipo de presidente, esse tipo de líder, ele está onde o povo que confia nele está. E lá, o presidente Bolsonaro, ministro Paulo Guedes, como o senhor, para fazer justiça, sempre falaram dos invisíveis, dos informais. São aqueles que trabalham de dia para levar alimento para sua casa de noite. E essas pessoas precisam sim da atividade econômica nas cidades, porque vivem dela. O que o presidente sempre pediu, e foi agredido por isto, é que houvesse o equilíbrio entre cuidado com a saúde, a preservação da vida, a atenção aos grupos mais vulneráveis, presidente Gustavo. Mas nunca esquecer que a fome, a miséria e o desemprego
Eu vou repetir essa tríade maldita latino-americana. Fome, miséria e desemprego mataram mais na América Latina nas últimas 2 décadas do que qualquer epidemia. E era isso. Com o seu grande coração, presidente, com a sua bondade, mas com a sua determinada paixão pelo povo brasileiro, que o senhor de maneira irresignada enfrentou a tudo e a todos, para chamar a atenção que o país Brasil precisava de equilíbrio entre a saúde e o presente e o futuro das pessoas e das famílias. Chegamos a 65 milhões de pessoas, estamos aqui para anunciar pelo presidente que, cumprindo o que o Congresso Nacional nos determinou, presidente senador Davi Alcolumbre do Congresso Nacional, de que poderia o Poder Executivo, por ato do Poder Executivo, prorrogar as 3 parcelas emergenciais, e é o que o presidente, senhora Michele, está fazendo hoje, para garantir por mais 2 meses a continuidade de um programa que foi essa grande rede de proteção que permitiu, junto com o BEM, que é o benefício emergencial para aqueles que têm contrato de trabalho, que nós preservássemos, Bianco, mais de 10 milhões de empregos formais e, ao mesmo tempo, estendêssemos essa rede de proteção a 65 milhões de brasileiros. Eu concluo aqui, presidente, falando algo muito relevante. Porque, como sempre, a extrema imprensa noticia os problemas, e é importante que faça assim. Nós somos humanos, reconhecemos com humildade que temos que trabalhar mais e mais e mais e melhor, e vamos a cada parcela que nós vamos mandando para a Caixa, que nós vamos fazendo a conciliação junto com a Dataprev, nós vamos melhorando os nossos processos. E é importante dizer, até porque o TCU vota amanhã uma primeira análise feita do auxílio emergencial. A CGU, a Controladoria Geral da União, ministro Wagner, fez uma análise em 30 milhões de benefícios concedidos, encontrou 160 mil desconformidades, que é o grande guarda-chuva, presidente, para a falha, para o erro ou para a fraude. Os americanos, o sistema de pensão americanos, que paga quase 80 milhões de pensões ao mês, eles levaram 3 décadas para construir um sistema que é considerado o mais seguro do mundo, doutor Bianco. E eles aceitam como 0,82 as inconformidades. Pois o número que foi encontrado no pareamento com a nossa CGU foi de 0,5, presidente. O Brasil construiu um case, o presidente Pedro sempre lembra isso, em rapidez, velocidade, alcance e segurança. Temos falhas? Temos sim, mas como o senhor sempre nos determina, com humildade e com trabalho, a gente trabalha mais do que fala, mas tem momentos como esse, que é importante lembrar sim, o esforço feito pela Dataprev, o esforço feito pela Caixa, o esforço feito pelos Correios, que está nos ajudando com aqueles que fazem hoje, que não têm acesso ao meio digital, fazem o requerimento assistido pelos funcionários do Correio, e quero fazer um agradecimento também à Defensoria Pública da União, porque nós estamos hoje fazendo a contestação através de toda a estrutura da Defensoria Pública da União para que o auxílio emergencial chegue a todos. Por fim, o meu agradecimento ao empenho das equipes da Dataprev, da Caixa Federal, dos Correios, da Economia. Agradecer muito, Bianco, ao doutor Guaraniz, a todo o time comandado pelo ministro Paulo Guedes, da dedicação e do desvelo para que aqui nós tivéssemos. Agradecer muito o ministro Jorge pela parceria de todos os momentos. A equipe da SAGE foi incansável para nós que pudéssemos estar dando mais esse passo. E por fim, presidente, fica aqui o registro de que a sua determinação, o seu amor pelo Brasil, e a frase com que o senhor nos comanda nesse programa é: ninguém fica para trás. E o que a gente pode dizer, com a cabeça erguida, com o coração em Deus, de que nenhum brasileiro e brasileira fica para trás quando o presidente dessa nação é Bolsonaro. E obrigado, meu Deus, por ter permitido que neste momento estivesse para enfrentar esta doença, nessa quadra importante da vida brasileira, um homem, um ser temente a Deus, e um soldado eternamente apaixonado pelo seu país,
e que se dedica de corpo e alma a fazer as mudanças que esse país espera, torce e precisa. Obrigado, presidente Jair Bolsonaro. Em seguida, ouviremos as palavras do ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. Boa tarde a todos. Um agradecimento ao presidente, que, quando disse que nenhum brasileiro podia ficar para trás, especificamente mencionou todos esses brasileiros invisíveis que nós fomos buscar. Então, tanto o presidente quanto a primeira-dama sempre com um coração grande e querendo ajudar os menos favorecidos. Depois um agradecimento também ao presidente da Câmara, presidente do Senado, que nos ajudaram a formular o programa emergencial, a PEC de guerra, primeiro, que possibilitou o avanço dos recursos numa margem constitucional. Quando tomamos conhecimento da pandemia, dia 11 de março, ela foi declarada oficialmente pandemia, soubemos juntos praticamente lá dentro do Congresso, quando um ex-ministro mencionou que o que era uma hipótese era, na verdade, agora um fato. E imediatamente saímos do próprio Congresso naquela noite com 5 bilhões para começar o combate. O próprio Congresso entendeu que um dinheiro que estava objeto de uma disputa política deveria ser já canalizado através do Ministério da Saúde para o combate à pandemia. 2 semanas depois, liberamos 200 bilhões de reais de compulsório, mais 100 bilhões de linhas na Caixa Econômica Federal, 50 bilhões no BNDES, perfazendo 350 bilhões, antecipamos benefícios de aposentados e pensionistas, postergamos pagamento de simples, postergamos recolhimento de FGTS e tínhamos atingido praticamente R$500 bilhão em 3, 4 semanas. Quando o Supremo nos deu, um ministro, numa liminar, nos deu um sinal de avanço e depois fomos cobertos juridicamente e entramos no espaço constitucional, graças à PEC de guerra, com o presidente Rodrigo Maia e depois chancelada também no Senado pelo senador Alcolumbre. E avançamos mais R$500 bilhão, já passamos de R$1 trilhão. Somos o país emergente que gastou a média, o dobro da média dos outros emergentes e 10% acima da média dos avançados. Portanto, demais ministros, vice-presidente Mourão, todos os brasileiros devem saber que nós realmente não podemos ser acusados de omissão, de ficarmos para trás, de não termos nos envolvido no combate. E essas linhas de ataque ao coronavírus envolveram várias iniciativas. A primeira e mais importante do ponto de vista de proteção dos mais frágeis foi exatamente esse auxílio emergencial que nós estamos prorrogando nesse momento. Nós entramos no primeiro momento na Câmara, não podíamos dar mais a alguém que tivesse aqui no Sudeste perdido o emprego do que ganhava quem tivesse no Bolsa Família. Então demos igual, sabendo que com muita sabedoria a Câmara ia começar a subir. E subiu, foi até 500, quando então o próprio líder do governo ligou para o presidente, me perguntaram se dava para ir para 600, porque o presidente queria avançar mais ainda. E nós dissemos sim, graças à PEC, que permite que isso saia do teto de gastos e que seja algo emergencial. Então, esse ano nós realmente avançamos com esses mais 150 bilhões para ajudar os desfavorecidos, os invisíveis. Descobrimos 38 milhões de invisíveis, brasileiros que nunca pediram ajuda ao Estado e estão andando por aí, seja a faxineira,
seja o jovem que serve refrigerante ou vende refrigerante na rua, ou a garrafa de água mineral, nos sinais de trânsito aqui tem gente vendendo bala, não é? São pessoas que nunca precisaram do Estado, lutam diariamente para a sua própria sobrevivência e não estavam cobertos por nenhum programa social. Então, chegamos a 60 milhões de brasileiros, quando somos 20 e poucos milhões do Bolsa Família, com esses quase 40 milhões de invisíveis que descobrimos. Entre esses invisíveis, deve ter 8 a 10 milhões de realmente desfavorecidos, e os outros 30, dos 38 milhões, são lutadores, são autoempregados, são empregados trabalhadores por conta própria. E nós vamos lembrar dele já já, quando sairmos, nos próximos 2, 3 meses, com mais medidas de apoio para a geração de empregos. Já estamos conversando isso com o nosso presidente e estamos desenhando os planos de saída da crise. Mas o importante é que, além desses 150 bilhões que foram diretamente para o bolso do povo brasileiro, vieram mais 150 bilhões através de estados e municípios, num acordo que fizemos também com a Câmara e com o Senado. E esses recursos foram transferidos. Num primeiro momento, 8 bilhões transferidos fundo a fundo, quer dizer, do Fundo Nacional de Saúde diretamente para estados e municípios, depois mais 2 bilhões para o Sistema Único de Assistência Social, depois mais 16 bilhões do Fundo de Participação de Estados e Municípios, quer dizer, recursos que, apesar da nossa receita ter desabado, nós mantivemos o nível de transferência de recursos para estados e municípios. E assim por diante, rolagem de dívida, de juros e principal, que venciam com bancos públicos, com a União, quer dizer, todo o apoio que nós podíamos dar, sem comprometer a criação de uma nova Lei Candir, pela qual nós nos obrigássemos a pagar. E se a pandemia durasse 1 ano, 2 anos, 3 anos? Se o Brasil caísse em L e ficasse numa profunda depressão, a União não poderia se responsabilizar pela queda do ICMS e do ISS, 5 mil municípios, mais 26 estados e o Distrito Federal. Teria sido uma irresponsabilidade financeira nossa e teria sido também um incentivo perverso. Então, nós conseguimos o acordo com a Câmara e com o Senado justamente para fazer esse outro programa que chegou a 150 bilhões para estados e municípios. Então, 500 infraconstitucionais, mais 300 bilhões já no espaço constitucional, 800. Um programa de 51 bilhões, que foi o programa do nosso secretário Bianco, que é a preservação de emprego, foi citado aqui, um programa extraordinariamente bem sucedido e relativamente barato, dentro dessa chuva de recursos que foi a necessidade de enfrentar o coronavírus. Um programa pelo qual, se você mantém um emprego, renegocia o salário, a União entra e suplementa uma parte dessa redução salarial. Com isso, nós preservamos 10 milhões de empregos no momento em que, nos Estados Unidos, um país mais avançado e mais rico, 30 milhões de empregos foram destruídos. 30 milhões de pessoas foram demitidas lá, enquanto aqui nós preservamos 10 milhões e o desemprego aberto no setor formal foi de pouco mais de 1 milhão. Então, foi um programa extraordinariamente bem sucedido. Lançamos também as linhas de crédito para pagamento de capital de giro